com autorização do Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, vai dar-se início à cerimónia de assinatura do protocolo de doação de réplicas de instrumentos náuticos. Doação de réplicas de instrumentos náuticos dos séculos XV a XIX. Considerando o mútuo interesse no estudo e divulgação do conhecimento relacionado com a história marítima e ciências náuticas, a existência de uma coleção de réplicas de instrumentos náuticos dos séculos XV a XIX, utilizadas em experiências nos séculos XIX a XXI, que foram sendo feitas e publicadas os seus resultados. Entre a Academia de Marinha, representada pelo seu presidente Almirante Francisco António Torres Vidal Abreu, e o capitão de mar e guerra reformado José Manuel Malhão Pereira, detentor das réplicas. É celebrado o presente protocolo em que o comandante José Manuel Malhão Pereira faz doação à Academia de Marinha dos instrumentos da coleção a seguir identificada. Sua propriedade, comprometendo-se a produzir as orientações necessárias para a sua eventual utilização prática. Em contrapartida, a Academia de Marinha compromete-se a disponibilizar a exibição de todos os seus instrumentos, onde, para além da identificação numerada de cada um deles, será apresentada a respectiva legendagem. Lista de instrumentos náuticos. 1. Quadrante náutico. 2. Astrolábio planisférico. 3. Octante século XVIII. 4. Rosa sideral árabe. Reconstrução conjetural. 5. Quadrante de redução. Pedro Nunes, 1537. 6. Anel náutico, Pedro Nunes, 1566. 7. Quadrante de mediclina angular ou pendurada, Simão de Oliveira, 1606. 8. Nocturábio. 9. Relógio de Sol Universal. 10. Astrolábio náutico, São Julião da Barra, 1605. 11. Agulha de marcar portuguesa, Manuel Ferreira, 1760. 12. Ábaco para determinar a amplitude do Sol, Pedro Nunes, 1537. 13. Retificador, João Batista Lavanha, 1583. 14. Instrumento de sombras, Pedro Nunes, 1537. 15. Balestilha preparada para observar o Sol de revés. 16. Balestilha preparada para observar astros de frente. 17. Estojo de pesos, séculos XV a XVI. 18. Soalhas e virote de balestilha portuguesa. 19. Camal. Oceano Índico, século XV. 20. Astrolábio náutico como declina angular. 21. Tábuas de levar estrelas, China. 22. Craveira para medir bitolas. 23. Compasso de proporção, séculos XIII a XIX. 24. Instrumento de sombras pendurado, Pedro Nunes. Lisboa, 1 de outubro de 2024. O presente protocolo entra em vigor na data de sua assinatura e vai redigido em 2 exemplares, com 2 páginas cada, rubricadas e assinadas pelas partes, destinando-se um exemplar à Academia de Marinha e outro ao capitão de mar e guerra José Manuel Malhão Pereira. É o primeiro protocolo, pá. Estou com a vacina. Vai usar da palavra o capitão de mar e guerra Malhão Pereira.
Sr. Almirante Vidal Abreu, digníssimo Presidente da Academia de Marinha, digníssimos membros da mesa que vai estar a seguir à nossa sessão, dignos académicos, convidados, minhas senhoras e meus senhores. É uma grande honra para mim que seja reconhecido pela Academia de Marinha que as réplicas dos instrumentos náuticos que ao longo dos últimos decénios tenho usado no mar e em terra, nas experiências da sua utilização, sejam aceites e expostos neste lugar tão belo e tão carregado de simbolismo. Note-se que estes instrumentos pertencem não apenas à cultura náutica da expansão europeia, como também às equivalentes culturas do Índico, Sudeste Asiático e Polinésia. Estes instrumentos de madeira, bronze, marfim e outros materiais nobres e outros menos nobres foram desenhados segundo os estudos efetuados por historiadores da náutica e também pela minha interpretação das publicações náuticas dos séculos passados. Quero, contudo, referir a influência que teve em mim o comandante Estácio dos Reis, que já nos deixou, mas que por ter escrito e publicado os seus escudos, nunca deixará de estar presente. Foi para mim não só uma fonte valiosa para esta área de estudo da história da náutica e não só, como também um amigo e conselheiro a quem muito devo. Não quero também esquecer o Almirante Gago Coutinho, cuja dedicação à marinha e à ciência e ao país é um exemplo para todos nós, tendo os seus métodos de análise histórica contribuído muito para os meus próprios estudos. Também quero acentuar que não teria capacidade técnica para manufaturar, graduar estes simples, mas eficientes instrumentos. Por isso, tive a colaboração entusiástica de excelentes artesãos da Marinha, a quem veementemente agradeço, pelo auxílio prestado na construção, fundição e graduação dos mesmos. Saliento a ação de António Maria Luís, que todos nós conhecemos, das pessoas que se interessam por instrumentos náuticos, mestre da oficina dos instrumentos de precisão do Instituto Hidrográfico, e o mestre Alrinho, do Museu de Marinha, que também todas as pessoas conhecem, é quem se interessa por este assunto, na manufatura dos astrolábios e anel náutico e outros instrumentos em bronze. E dos mestres da oficina de carpintaria da direção de faróis, João Brás e Eugênio Silva, que lhe sucedeu na função, nos instrumentos de madeira. Quero também agradecer a colaboração dos oficiais e cadetes da Sagres e do Vega, às jovens e sucessivas guarnições dos nossos 4 veleiros familiares. Estão aqui 2 membros dessas guarnições, a minha mulher e a minha neta, que é primogénita, vai representar todos os outros, sem os quais não seria possível estudar experimentalmente um tema que necessitava da parte do executante algum conhecimento de astronomia, de posição, de matemática ou matérias afins. Notemos que muitos destes jovens já são almirantes ou capitães de mar e guerra, ou eventualmente já passaram à reserva. E os nossos filhos e filhas, netos e netas já são arquitetos, engenheiros, juristas e etc. Isso mostra bem a vetustez das experiências e da minha própria pessoa. Mas cá me vou aguentando. Assinalemos ainda que os instrumentos tiveram sempre uma função didática, tendo sido excelentes meios de divulgar e ilustrar a evolução da ciência náutica, sendo nomeadamente usados nas viagens de instrução da Sagres, do Vega e do Crioula e dos alunos dos cursos livres de náutica e dos mestrados de náutica e arqueologia da Universidade Autónoma e também durante as aulas desses cursos. Foram também usados em Portugal e no estrangeiro, em conferências e ainda na Faculdade de Ciências, em seminários e outras ações do Centro de História das Ciências e Tecnologia da mesma faculdade e também na Universidade de Coimbra. Gostaria ainda de referir que qualquer dúvida sobre as características físicas, princípio de funcionamento, rigor e modo de utilização estão expostos em vasta bibliografia, sendo talvez mais fácil a consulta dos 4 volumes dos estudos de História da Náutica e das Navegações de Alto Mar. A minha modéstia inibe-me de dizer quem é o autor. Resta-me agradecer, como cidadão interessado na história da ciência e da nossa expansão,
às minhas amigas, confrades e colegas Ana Cristina e Isabel Pina, ao trazerem como tema para a sua comunicação a ação no ultramar dos jesuítas e de outras congregações que tão injustamente têm sido esquecidas na nossa historiografia e não só. Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Almirante Vidal Abreu. Espero que o conteúdo daquela vitrina que está no belo corredor da nossa Academia seja um útil complemento para os excepcionais serviços que a instituição que Vossa Excelência tão distintamente dirige presta à Marinha e ao país. Muito obrigado. Umas curtas palavras de agradecimento ao comandante Malhão Pereira. O comandante Malhão Pereira tem sido uma das pessoas que mais tem dado e contribuído para os trabalhos da Academia de Marinha. Ainda na semana passada, ao apresentar o orador, referi que ele já tinha feito aqui 12 conferências e só não tinha feito mais porque nós temos que o travar, porque por ele vinha aqui todas as semanas. E tive a ocasião de referir que havia aqui 2 exemplos magníficos, difíceis de bater. E na área de Artes, Letras e Ciências, quem bate todos os recordes é o Sr. Comandante Malhão Pereira, que até agora já apresentou 36 conferências. É obra. E todas boas, porque ele é um estudioso extraordinário, reconhecido internacionalmente destas matérias e muito apreciado. Ora bem, nós temos aqui mais um exemplo de uma dádiva à Academia de Marinha e ao país, podemos dizer assim. Nós sabemos que no nosso país não é hábito haver grandes doações. Não temos muitas fundações que não só perpetuam o nome do doador, mas que se traduzam numa obra de ajuda, digamos, meritória. E aqui temos um belo exemplo. Tem aqui 3 peças das 24 que foram anunciadas. Podem por aqui ver, digamos, o detalhe e a categoria do que se conseguiu. Não são todas em metal precioso, como o Sr. Comandante acabou por dizer, mas todas reproduzem, tanto quanto possível, aquilo que se conhece daqueles séculos já passados. São de extrema utilidade para quem quiser estudar mais estas matérias e os métodos de navegação que os antigos utilizavam para chegarem tão longe. É impressionante. Sr. Comandante, em nome da Academia de Marinha, mais uma vez, muito e muito obrigado por este seu gesto. Muito boa tarde a todos. Senhor Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, cumprimentamos em Vossa Excelência os demais membros da direção da Academia de Marinha, agradecendo o honroso convite que nos foi dirigido
para participarmos neste 13º ciclo de conferências das relações luso-italianas, considerando que é mais uma oportunidade para partilharmos com esta distinta Assembleia os resultados do nosso trabalho de investigação. Prezado Comandante Malhão Pereira, a quem felicitamos vivamente pelo protocolo celebrado e a quem agradecemos pelo exemplo. Prezada Doutora Nunciatella Alessandrini, organizadora destes ciclos de conferências luso-italianas, já na sua 13ª edição, queremos cumprimentá-la. Prezados confrades, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. O relacionamento luso-italiano, tema destas conferências, emerge de modo claro na missão jesuíta da China, uma missão na esfera do padroado régio português e da assistência portuguesa da Companhia de Jesus. Aqui podemos observar essas relações em pleno funcionamento durante um arco cronológico relevante. Justifica-se assim que seja este o tema abordado nesta sessão, entre Lisboa, Roma e Macau, jesuítas, portugueses e italianos da China, séculos XVI a XVII. Integrada esta comunicação no 13º ciclo de conferências sobre as relações luso-italianas, nesta edição dedicada às efemérides. E passo a palavra. Durante o período moderno, embarcaram no Porto de Lisboa, com destino à Ásia, um significativo número de missionários jesuítas que viajaram a bordo das naus da Carreira da Índia. De entre aqueles que seguiram para a China, destacam-se, naturalmente, os portugueses, mas também os italianos. Com efeito, na China, foram maioritariamente portugueses e italianos os jesuítas que ali atuaram no período que decorreu entre a fundação da missão, ainda na dinastia Ming, nos finais da dinastia Ming, a partir de 1582, até à proscrição do cristianismo em 1724, há precisamente 300 anos, pelo imperador da dinastia Qing, Yongzheng. Os números... é neste. Só aqui. Portanto, os números não podiam... Não é para o computador. Bem, os números... Já está. Agora... Também está a funcionar. Obrigada. Bem, os números não podiam ser mais claros a este respeito de serem maioritários os portugueses e os italianos. Portanto, nestes cerca de 150 anos, entre 1582 e 1724, chegaram à China 286 missionários jesuítas europeus, de acordo com Pascal Girard, que reviu os números propostos na década de 1970 por Joseph DR no seu Répertoire des Jésuites en Chine. Portanto, dos 286 missionários jesuítas, Girard contabilizou 129 portugueses e 56 italianos, o que significa que 185 desses 286 missionários jesuítas são destas duas nacionalidades, ou seja, 65%. Podemos, então, observar a colaboração luso-italiana no contexto da missão da China em variados, mediante diversos exemplos que se materializam em várias vertentes. E começamos pela dimensão linguística, contemplando a aprendizagem da língua chinesa. A língua chinesa, portanto, há várias línguas chinesas. A língua chinesa que estamos aqui a contemplar é o mandarim, que é que os jesuítas vão, é aquela pela qual os jesuítas vão optar. Esta é uma temática que temos estado, eu e a Ana Cristina temos estado a trabalhar nos últimos anos e é, obviamente, um aspecto vital para a sobrevivência dos europeus na China. Mas importa notar que esta aprendizagem da língua
faz parte de uma estratégia, de uma política linguística da Companhia de Jesus, estabelecida logo no seu documento fundador, as Constituições, e em todos os palcos onde atuam, os missionários jesuítas dedicam-se à aprendizagem da língua. E, deste modo, durante o período moderno, os jesuítas identificaram e aprenderam, portanto, só os missionários jesuítas, um conjunto verdadeiramente impressionante de 170 línguas não europeias, as chamadas línguas exóticas. Ora, nesta dimensão da língua, na China, coube aos italianos e aos portugueses um papel verdadeiramente precursor. Com efeito, o estudo sistemático da língua chinesa, repito, o mandarim, e do sistema de escrita também, iniciou-se em Macau pelos anos de 1578-1580 e depois prosseguiu no interior da China a partir de 1582. Ora, são italianos, é um italiano, aliás, Alessandro Valignano, o visitador, a figura mais alta da hierarquia missionária, que vai designar 2 padres jesuítas para darem início ao estudo da língua chinesa. Primeiro, Michel Ruggieri e, logo depois, Matteo Ricci, o célebre Matteo Ricci, que vão, então, por estes anos de 1578-1580, dedicar-se à aprendizagem da língua oral e escrita. Evidentemente, nesta parceria estiveram igualmente envolvidos, não podia deixar de ser, os chineses. E temos uma carta muito interessante, não temos o retrato de Michel Ruggieri, mas temos uma carta muito interessante dele, em que relata de forma extraordinariamente viva os obstáculos que encontrou anos antes. Portanto, a carta é datada de 1583, ele já escrita em Zhaoqing, mas aqui, nesta carta, ele relata todos os contratempos com que deparou na tentativa de encontrar um mestre que lhe ensinasse o mandarim. Macau fica na província do Guangdong, fala-se cantonês, não se fala mandarim, portanto o mandarim é a língua erudita, é a língua universal da burocracia, Guanhua, e era pouco provável encontrar em Macau quem o falasse. E, portanto, todas estas peripécias, todos estes contratempos para conseguir arranjar um mestre com quem se conseguisse entender, são aqui descritas. E Ruggieri diz ao seu interlocutor na Europa, portanto, o destinatário desta carta, que acabara por recorrer para essa aprendizagem a um pintor que seria, na verdade, um letrado chinês, e que durante um certo tempo, fora o seu mestre. E só por intermédio da pintura se tornara possível, aliás, contornar os obstáculos decorrentes da falta de uma língua comum. Ruggieri contava que quando o professor lhe queria ensinar a palavra cavalo, começava por desenhar o cavalo, depois caligrafava o caractere correspondente a cavalo e, por fim, entoava o vocábulo ma, e, portanto, tinha sido assim que dera início à aprendizagem. Ora, foi precisamente Ruggieri engano-me sempre no comando. Foi precisamente Michel Ruggieri que, em 1588, ao regressar à Europa, trouxe consigo, e porventura entre os seus bens mais preciosos, aquele que é considerado o mais antigo dicionário de chinês e de uma língua europeia, precisamente o português. Ruggieri levou o dicionário manuscrito para Roma, que podem ver no PowerPoint, onde a obra permaneceu desde então, portanto, desde finais do século XVI. Pelo meio, perdeu-se e foi redescoberta há 90 anos, em 1934, no Arquivo Geral da Companhia de Jesus, por um dos nomes maiores da historiografia jesuíta sobre a China, o jesuíta italiano Pascal D'Elia. Ora, esta obra, o dicionário, crucial no relacionamento sino-europeu, resultou de um trabalho conjunto de portugueses e italianos, e ainda de chineses.
Embora o manuscrito não se encontre datado, nem assinado, a sua autoria foi atribuída por Delia precisamente a Michel Ruggieri e a Matteo Ricci. E isto é em larga medida consensual, apesar de ter sido posto em causa há alguns anos, mas sem grande sustentação. Este é, de facto, um dicionário que não pode deixar de ser associado aos dois missionários italianos, que foram os dois primeiros europeus a dedicar-se de forma sistemática à aprendizagem da língua chinesa. Além disso, como já foi demonstrado, este manuscrito, este dicionário, baseia-se no dicionário bilingue de português-latim de Jerónimo Cardoso, publicado em Lisboa em 1562. Este dicionário de português-chinês foi publicado pela primeira vez já no século XXI, em 2001, por John Whitehead, com a Biblioteca Nacional de Portugal. O dicionário de português-chinês reúne cerca de 6.000 entradas em português e com 5.400 e tal entradas correspondentes em caracteres chineses. E depois temos na coluna do meio a transliteração, o que chamamos hoje a romanização. E o que é muito interessante é que quando analisamos esta transliteração, a romanização, deparamos com várias das línguas chinesas. Por um lado, o mandarim, que referi, portanto, isto é um trabalho que terá sido feito ainda parte em Macau, portanto, o mandarim, e estamos numa fase de transição daquilo que é o mandarim, portanto, uma variante do norte e do sul, que se liga à mudança de capital entre Nanquim e Pequim, num período anterior, no século XV, mas encontramos também romanizado o cantonês e encontramos ainda uma das línguas da província costeira do Fujian, o Minnan, que esta província, grande parte da comunidade chinesa em Macau era originária desta província de Fujian. E, portanto, encontramos aqui neste primeiro dicionário todas essas línguas chinesas romanizadas. Além disso, temos também, e neste não se consegue perceber muito bem, mas neste primeiro fólio que mostramos do dicionário, temos também uma quarta coluna em italiano. Ao longo de 5 fólios aparecem também as correspondências em italiano. Relativamente, voltando à transliteração do chinês para caracteres latinos, que encontramos logo neste dicionário, queríamos realçar a importância do trabalho desenvolvido pelos missionários italianos e portugueses neste domínio. Esta transposição ou romanização de uma língua cujo sistema de escrita é totalmente independente da fonética, portanto, completamente, permitiu que hoje saibamos como é que se falava, por exemplo, o mandarim, nos séculos XVI e XVII, aliás, ao longo do período moderno. Por outro lado, portanto, os jesuítas desenvolvem este sistema de romanização. Primeiro tem por base a fonética da língua italiana, mas pouco depois evolui para um sistema já assente na fonética portuguesa. Este sistema de romanização assente na fonética portuguesa já estava perfeitamente definido no início do século XVII, em 1605, e vai prevalecer em larga medida, inalterado, até às primeiras décadas do século XIX, por altura das guerras do ópio. Ora, todos os jesuítas, e isto é o que acontece a qualquer aluno de chinês na atualidade, portanto, todos os missionários, tal como agora os alunos de chinês, têm que aprender o sistema de romanização criado pela República Popular da China, o Pinyin. Todos os missionários jesuítas tinham que aprender a romanização que estava instituída desde 1605. Bem, selecionámos aqui outros fólios do... Bom, aqui... Bom, está. Outros fólios do dicionário com entradas relacionadas com o mar, provavelmente não tirando ali o mar. A definição não será suficiente, mas palavras como, e que repetem as do dicionário de Jerónimo Cardoso, de 1562,
marear a nau, maré cheia, mareante, maré vazia, marinheiro, nau de não ir ao fundo, nadador, navegável, naveta, portanto, toda uma série de palavras de terminologia náutica. Ora, nestes anos iniciais do estudo da língua, encontramos outros missionários, além de Michel Ruggieri e de Matteo Ricci, entre os quais destacamos o português Duarte de Sande. Duarte de Sande, em 1593, já ensinava chinês em Macau a 2 padres que se preparavam para entrar na China, entre os quais estava, muito certamente, o italiano Lázaro Cattaneo, que nesse ano partiu de Macau. A este último missionário, Lázaro Cattaneo, eu peço desculpa à núncia dela, provavelmente o meu italiano não será. Bem, a Lázaro Cattaneo é atribuído por Matteo Ricci um papel particularmente importante na compreensão da língua chinesa, pois teria sido ele a entender a característica tonal do chinês, graças a um ouvido particularmente apurado e à apetência para a música. Esta característica tonal é a que permite que numa língua com um repertório tão limitado de sonoridades, com imensas palavras homófonas, se consiga aumentar esse mesmo repertório, quase, no caso do mandarim, quase para o quádruplo. E assim, aquela palavra cavalo, ma, que o Ruggieri referia na carta de 1583, com um tom diferente, também poderia significar cavalo, mãe, cânhamo, entre várias outras. Portanto, dependente do tom em que fosse pronunciado. Ma, portanto, variava. E isto é muito difícil para um ocidental quando inicia a aprendizagem da língua chinesa. Portanto, aqui está-se a desbravar verdadeiramente o terreno. Ora, a associação entre os tons e a música surge ilustrada numa carta de um outro italiano, Sabatino de Ursis, que em 1608 estava a estudar o mandarim e o sistema chinês de escrita em Pequim com Ricci. Nesta carta, declarava ao seu interlocutor que a língua chinesa, na realidade, era bastante fácil, porque, na verdade, quando se aprendia uma sílaba, estavam-se a aprender mais de 50 palavras. Devo dizer que todos os outros missionários desmentem a facilidade da língua chinesa, que, aliás, comparam sempre ao martírio. E Ursis recorre precisamente ao auxílio de uma pauta musical para explicar essa característica tonal. Usa a sílaba ba, pá, aqui, atualmente o ba, e a palavra poderia ser carro de guerra, roubar, tirano, 8, viola, etc, etc. Neste processo de aprendizagem da língua chinesa, importa destacar também aquele que foi o primeiro programa para o seu estudo, elaborado por um europeu. Esse europeu é o português Manuel Dias Sénior, companheiro de Alessandro Valignano, mais tarde também ele um visitador, portanto a mais alta figura da hierarquia na Ásia Oriental, da hierarquia jesuíta. Ora, em 1624, há 400 anos, Manuel Dias Sénior compôs este programa intitulado Ratio Studiorum para os nossos que hão de estudar as letras e língua da China. Que é criado, aliás, à imagem da Ratio Studiorum, o programa instituído para os colégios jesuítas por toda a Europa, cuja versão definitiva estava já pronta, remonta a 1599, e que definia um conjunto enorme de regras, 400 e tal regras para esse estudo. Ora, esta Ratio Studiorum vai beber aí, é composta no seguimento de um debate que poderíamos classificar quase de luso-italiano portanto, define as diretrizes para o estudo chinês com base numa longa experiência desse estudo. Portanto, estamos a falar, é composta a primeira Ratio Studiorum ao fim de 40 anos de estudo regular de chinês pelos jesuítas na China.
Propunha-se um período ininterrupto de estudo, ao longo de 4 anos, que era o tempo considerado necessário para a aprendizagem desta língua, oral e escrita, com um elevado grau de dificuldade, persistentemente repetido, à exceção do Sabatino de Ursis, e neste processo, além da língua e da escrita, contemplava-se ainda os livros centrais do confucionismo. Portanto, todas as diretrizes surgem muito bem definidas nesta Ratio Studiorum. Bom, se a Isabel vos falou da dimensão linguística, existem exemplos de outras vertentes desta profícua colaboração entre italianos e portugueses da missão da China ao longo dos 150 anos em análise. Ainda na primeira geração de missionários, merece alusão uma obra bem conhecida que, embora frequentemente associada à missão do Japão, resultou da colaboração de 2 figuras já assinaladas, o visitador Alessandro Valiniano e o português Duarte de Sande. Essa obra, o De Missione Legatorum Japonensium, publicada em Macau em 1590, surgiu na sequência da célebre embaixada Tensou Keno, ou dos príncipes japoneses, organizada precisamente por Valiniano, com o objetivo de promover na Europa a missão do Japão. A comitiva, que embarcou em Macau em finais de 1582, chegou a Lisboa em 1584, fazendo aquela que ainda hoje é a rota turística obrigatória e que contempla a visita a Belém e a Sintra, prosseguindo depois para cidades como Évora e Madrid, onde estava a corte, e por fim alcançou a cidade de Roma em 1585. A obra, publicada quando o grupo já tinha retornado a Macau e na qual se encontra uma importante secção sobre o Império Chinês, o Colóquio 33, foi composta por Alessandro Valiniano com a colaboração do português Duarte de Sande. O visitador justificava numa carta ser o português, e eu passo a citar, um grande humanista, capaz de conferir à obra a requerida elegância latina que muito agradaria na Europa e que Valiniano asseverava ser incapaz de atribuir à obra. Prosseguimos para um outro exemplo de colaboração luso-italiana entre os missionários da China, agora numa área distinta, a geográfica. Esta dimensão fica bem ilustrada pelo globo terrestre, executado em 1623 pelo português Manuel Dias Júnior e pelo italiano Niccolò Longobardo, para ser oferecido ao imperador chinês Tianxi da dinastia Ming. Este globo, que chegou até nós, é o mais antigo daqueles que resistiram, é uma peça notável, feita em laca e assinada por estes 2 missionários, com os seus nomes chineses grafados em caracteres. Permaneceu na Cidade Proibida, em Pequim, até à década de 1920, há 100 anos, quando, no rescaldo da queda da dinastia Qing e da longa desordem sociopolítica que se lhe seguiu, a peça foi adquirida aos eunucos, com várias outras, por um inglês, Sir Percival David, que posteriormente a doou à British Library, onde desde então se encontra. Em Lisboa pode ser vista uma réplica no Museu do Centro Científico e Cultural de Macau. Este globo surge na sequência do famoso Mapa Mundi de Matteo Ricci, do Dialbar do século XVII, que aliás foi a imagem que nós selecionámos para o nosso PowerPoint. Mapa completo de todos os países do mundo, do qual a versão mais conhecida é a de 1602, que constituiu um primeiro passo no processo de apresentação da geografia ocidental à China. Neste mapa de Ricci, representava-se a superfície terrestre numa única projeção oval, como podem observar, tendo por base
o trabalho de Ortelius, Teatrum Orbis Terrarum, de 1570. A visão do mundo apresentada aos chineses era, pois, nova. Enquanto os seus mapas retratavam um mundo plano e quadrado e largamente ocupado pelo Império Chinês, Ricci mostrava o mundo como um planisfério, como uma enorme superfície coberta por água, e a China como uma nação entre as outras, embora colocada no centro, numa adaptação à visão chinesa deste país como império do meio. Além disso, sublinhe-se que o mapa continha uma significativa quantidade de informação sobre os locais representados. O êxito desta obra na China foi evidente quando se tem em consideração os vários milhares de cópias feitos, quer sob o controle de Matteo Ricci, quer em versões que poderíamos chamar hoje de pirateadas. Após Ricci, os missionários jesuítas continuaram a explorar esta dimensão da cartografia, esta dimensão geográfica, enquanto forma de se aproximarem das elites letradas chinesas e de ganharem prestígio entre elas, o guanxi, não é? As relações tão importantes no sistema social chinês para aquilo a que nós designamos abrir portas. Ficando explícita a evolução desta via de trabalhos naquilo que foi o trabalho do italiano Giulio Aleni, cronologicamente coincidentes em larga medida com o globo que já vos foi apresentado de Dias e de Longobardo. No globo, entre a decoração com monstros marítimos, que podem observar do lado esquerdo, encontramos todo um conjunto de informação de cariz geográfico em chinês, mais atualizado que nos mapas de Ricci e no qual se inclui também toponímia. Numa das partes do texto principal do globo, Dias e Longobardo explicavam a forma esférica da Terra, abordavam longitudes, latitudes, os polos, os continentes e outros aspectos, muitos deles novos para os chineses. Note-se que, à época, os geógrafos Ming ainda estavam habituados aos conceitos tradicionais de espaço, baseados num autor do século III a.C. e em outros anteriores. Como notou Roderick Ptak, os contornos e as formas das ilhas e dos continentes que observamos no globo de Dias e Longobardo, assim como nos mapas existentes numa obra de Giulio Aleni, são mais realistas do que os do Mapamundo de Ricci. A análise comparada de todos os trabalhos jesuítas do período Ming revela que os textos seguem frequentemente, palavra por palavra, as inscrições de Matteo Ricci, enquanto o formato das ilhas e dos continentes se assemelha às configurações encontradas nos mapas de Giulio Aleni, também de 1623. Alguns exemplos ilustrativos da natureza dos textos inscritos no globo de Dias e Longobardo podem ser assinalados, por exemplo, na parte dedicada ao Sueste Asiático. A grande ilha de Java é aqui descrita como local rico, ao qual aportavam muitos navios de comércio, de onde se depreende ser abundante em ouro, prata, pérolas e outros produtos preciosos, tais como ágatas, chifres de rinocerontes, presas de elefante, entre outros. Outro local é Sumendala, o nome chinês de Sumatra. Na réplica do globo, a inscrição que lhe está associada designa esse território pelo nome antigo de Taprobana, numa grafia diferente, da Bobana, referindo o texto a circunferência da ilha, os seus reis e os seus inúmeros produtos. Centremos-nos agora noutras obras e noutros missionários, alguns deles de gerações posteriores. Um missionário, Álvaro Semedo, que pertenceu à missão da China entre 1613 e 1658, é aquele que vamos agora ver, foi enviado à Europa na qualidade de procurador ou representante da missão,
a Roma em 1636, quando a Companhia de Jesus, aliás, se preparava para celebrar o seu primeiro século. Ao fim de uma longa viagem marítima, feita em navios portugueses e ingleses, Semedo desembarcou em Lisboa em 1640. Dali prosseguiu para Roma, via Madrid, onde ficou retido há algum tempo, mais tempo do que aquele que pretendia, devido à inesperada aclamação de Dom João IV como rei de Portugal. Tinha Álvaro Semedo chegado a Madrid precisamente há uma semana. Bem, em Roma, num ambiente de grande tensão e a diversidade política e diplomática, na sequência dos acontecimentos recentes ocorridos em Portugal, Álvaro Semedo teve o apoio de italianos para publicar o seu livro, que vê no PowerPoint, em 1643. Conseguiu publicá-lo em 1643, Relazioni della Grande Monarchia della Cina. Uma obra determinante, tal como a versão castelhana do ano anterior, de 1642, para a atualização e aprofundamento do conhecimento europeu sobre a China do período final da dinastia Ming. Nos círculos jesuítas em Roma e fora deles, Semedo granjeou o apoio, granjeou a colaboração que lhe permitiu a tradução da obra para italiano, feita por um reputado jesuíta siciliano, Giovanni Battista Giattini, e depois da tradução foi publicada quando já não estava, quando Semedo já tinha deixado Roma, e foi com o patrocínio dos círculos do poderoso cardeal Francesco Barberini, sobrinho do Papa Urbano VIII. Teve muito em particular o apoio direto do secretário de Francesco Barberini, Cassiano del Pozzo, uma figura extremamente interessante do ponto de vista cultural e intelectual. Em Roma, Semedo mandou fazer o seu retrato, mandou gravar o seu retrato, que vemos precisamente na gravura e que sai com esta edição de 1643, com a edição romana. A gravura terá sido depois reproduzida num óleo. Atribuído, esta pintura a óleo foi há pouco tempo atribuída a um reputado pintor napolitano, Massimo Stanzioni. A obra está atualmente em Roma, numa galeria romana, porque quando em 2006 a leiloeira Sotheby's de Nova Iorque levou o quadro à praça, não foi adquirido por nenhuma instituição portuguesa, nem sequer pela Companhia de Jesus aqui em Portugal. E, portanto, por mera curiosidade, a obra terá rondado dos 80 a 120 mil dólares. Era o valor apontado pela leiloeira nessa altura. Ora, quando Semedo, de que a Isabel vos falou, desembarcou em Lisboa, em março de 1640, aprestavam-se as naus da carreira da Índia para a viagem desse ano. Entre os missionários jesuítas que em Lisboa se preparava para seguir com destino à Ásia, estava afinal, entre outros italianos, autorizado pelo rei português a viajar e por ele financiados, isto é importante dizer, o jovem missionário italiano Martino Martini. Este, que então conheceu pessoalmente Álvaro Semedo, viria a sucedê-lo anos mais tarde na função de procurador da China, eleito para ir a Roma na década de 1650. Como Semedo, o italiano teve um contributo fundamental na divulgação do conhecimento da China na Europa, nas várias obras publicadas na década de 1650. Uma delas, o De Bello Tartarico, depois da sua edição em inglês, da sua primeira edição em 1654, foi publicada em inglês logo no ano seguinte, como apêndice à versão da obra de Álvaro Semedo. O mesmo texto italiano, isto é importante dizermos, logo em 1657,
ou seja, 3 anos mais tarde, foi traduzido para português, nesta edição que tem patente no PowerPoint, pela Oficina Lisboeta de Henrique Valente de Oliveira, traduzido pelo escritor português próximo da Companhia de Jesus e dos Círculos Régios, Diogo Gomes Carneiro, que viria depois a ser cronista-geral do Brasil. Martino Martini destaca-se ainda pelo seu famoso Atlas da China, o Novus Atlas Sinensis, publicado em 1655, do qual, aliás, existe um lindíssimo exemplar na nossa Biblioteca da Ajuda, com os mapas das 15 províncias, nos quais se apresentava a uma audiência europeia o Império Chinês. Mas a obra para a qual mais nos interessa hoje aqui, até por questões de tempo, chamar a atenção é a sua História da China, Sinica Historiae Decas Prima, publicada em Munique em 1658, que iremos cruzar com a de um português, precisamente uma obra que ficou manuscrita, a obra do jesuíta português António de Gouveia, intitulada Monarquia da China, dividida em 6 idades. É uma extensa obra de mais de 500 fólios, cujo manuscrito inédito se encontra datado de 1654. Estas 2 obras, da autoria de um italiano e de um português, são particularmente importantes por serem as mais antigas histórias da China escritas por europeus, foram também as que sobreviveram, são obras desta nova tipologia que vemos surgir na década de 1650, histórias da China escritas por europeus com base em fontes chinesas, ou seja, por autores que sabem chinês, e que se destinavam a uma audiência europeia. O objetivo comum destas obras era a de harmonização da cronologia bíblica, que havia sido posta em causa pela antiguidade da história chinesa. No momento em que as práticas da Companhia de Jesus na China estavam a sofrer um forte ataque por parte das outras ordens religiosas, neste caso mendicantes, dominicanos e franciscanos, quer na China, quer na Europa, estes textos eram, no final, uma resposta a esses mesmos ataques. Além disso, este salto qualitativo de informação só se tornou possível mediante, e isto é importante nós destacarmos aqui, um profundo conhecimento por parte destes homens da língua e da cultura chinesa, acumulado ao longo de gerações de missionários que a ela se dedicaram, assim como ao estudo dos livros confucianos, dos anais chineses, das crónicas, da literatura, etc. Neste sentido, só 70 anos após o estabelecimento da missão, este tipo de obras se tornaram execuíveis. Como declarava, aliás, o português António de Gouveia, no prólogo à sua Monarquia da China, e passo a citá-lo, porque estando já todas as outras monarquias do mundo tão trilhadas e sabidas por muitos e muito eruditos autores, agora que damos este livro cheio de 1000 novidades, com a certeza de crónicas reais, não há dúvida que seja lido com aplauso. Não quero com isto pescar louvores, senão mostrar que é história, que merece estima, no qual se acharão exemplos de toda a sorte, para imitar uns, outros para fugir e reprovar. Nestas primeiras histórias da China, escritas pelos europeus, encontramos mais uma vez a história de um relacionamento entre portugueses e italianos, que é, afinal, o registro que queremos deixar hoje aqui numa sessão sobre relações luso-italianas efemérides. No entanto, a autoria daquela que foi a primeira obra desta tipologia gera polémica desde a transcrição e análise profunda do manuscrito Monarquia da China do português António de Gouveia. Até aí, a historiografia considerava a obra de Martino Martini, Sinica Historiae Decas Prima, como o texto precursor desta categoria. Todavia,
A obra de António de Gouveia encontra-se datada de 1654, enquanto que a obra de Martino Martini, publicada em 1658, ainda estava a ser composta em 1656, segundo o próprio testemunhava numa carta. Note-se ainda que falamos de duas obras que abarcam arcos temporais totalmente distintos. Se a obra de Martino Martini contempla um período que se estende da Antiguidade Chinesa até à época correspondente ao nascimento de Cristo, a obra de Gouveia abarca um arco temporal extraordinariamente superior, ou seja, vai até meados do século XVII, até ao período que ele próprio está a testemunhar, o da transição dinástica na China. Falamos, pois, de histórias com âmbitos cronológicos muito distintos. Em síntese, esta retrospectiva permite-nos avaliar a história do relacionamento luso-italiano. Aqui pretendemos não apenas nos palcos europeus, mas em zonas tão distantes como foi a China, num período em que as 4 partes do mundo passaram a estar direta e regularmente conectadas, muitas dessas conexões por via marítima, designadamente com a ligação de cidades como Lisboa, Roma, Macau e Pequim. Muito obrigada pela vossa atenção.